Pegou no é, tamanho legal, principalmente o pessoal do fundo, dá para enxergar esse tamanho. Quer que aumenta? Importante perguntar, quer que aumenta? Visão da última aula dada, né? A forma de pegar o fio da meada e continuar os trabalhos. Eu sempre vou pedir, o último que passar, sempre vou usar a foto, beleza? Se a gente estiver levando, bem, senhoras, senhoritas e senhores, na aula passada, tivemos em nosso primeiro encontro, né, 2 sessões, sempre chama assim, a sessão antes e depois, intervalo, da filosofia. Em um dado momento da disciplina, nós vamos começar a abordar as vias dos filósofos, da entender a filosofia da educação aqui como início da disciplina, que é composta por um bloco de 3, né? Filosofia da educação 1, 2 e 3. Nós precisamos entender o fundamento, quando surgiu o pensamento do universo, uma expressão que os gregos usavam, o mundo, tudo bem? O universo para os gregos, no século V a.C., é a Península Balcânica, tá bom? Mas para nós, até dos gregos, até hoje, é importante sempre termos em mente que existem várias formas de ver o mundo. Não existe apenas uma única forma de ver e explicar o mundo, tudo bem? Isso é um princípio extremamente importante. Porque não existe só a forma filosófica ou só a forma mitológica. Existem milhares de formas de ver o mundo. Nós vamos estudar todas? Não, é humanamente impossível estudar todas, né? Mas nós vamos certamente estudar as fundamentais, pelo menos aquelas que marcam a formação da sociedade ocidental. E na aula passada eu falei bastante de mito, né? Falei de mito no Brasil, falei do mito no mundo cristão, falei do mito grego, né? E essas formas de mitologia, e terminamos a aula assim, essas formas mitológicas, mítios, em português, narrativa de origem, beleza? Mito é isso que significa, narrativa de origem das coisas. Esses mitos não ficaram presos no mundo grego. Lembram disso? Nós falamos bastante de mitos contemporâneos. E fechamos o segundo momento da nossa aula passada, da nossa segunda sessão, falando dos mitos na sociedade capitalista, na sociedade que vivemos. Os mitos que se estão, por exemplo, do professor perfeito, do aluno perfeito, o príncipe. Eu até brinquei com vocês, para eu brincar em sala de aula, porque eu me senti muita vontade com a turma, né? Porque normalmente eu sou muito serião para dar aula. Serião extremo, né? Mentira! Eu acho que dá para sorrir falando de coisa séria também, né? Não acho que para falar do capitalismo, da filosofia, a gente precisa ser carrancudo, desgraçadamente, né? Enfim, acho que a vida é tão difícil, se a gente não sorrir um pouco, acho que ela vai ficar mais pesada ainda, né? Eu normalmente gravo as aulas, né? Eu estou incomodado aqui porque está na tua cara a tela. Professor, estava gravando, o vídeo passou. Eu soltei agora há pouco. E assim, eu nunca filmo os alunos, né? Para a cidade de vocês, né? Porque, só já dar uma paradinha e explicar por que eu gravo as aulas. Para fazer estudo, mas principalmente para socializar para milhares de jovens adultos que não puderam entrar na universidade pública, e se eles quiserem assistir às aulas, porque essas aulas são públicas, eles podem assistir. Né? É um princípio moral que eu tenho, profissional, que é legal. Né? Sim. É um canal que eu tenho no YouTube. Depois eu passo para vocês. E também serve para os alunos depois revisarem, estudar a prova, uma série de coisas. Mas o princípio geral é socializar para quem não pode, por exemplo, estar aqui agora. Né? Existe no Brasil uma quantidade efêmera de vagas nas universidades públicas. Grande parte dos jovens da classe trabalhadora não se resolver. Se todos os jovens, independente da classe social, falarem assim,
1, 2, 3 e já. Eu quero passar no vestibular. Em 1, 2, 3 já. Todo mundo passou, todo mundo tirou 10. Não, assim, mais de 70% não vai estudar na universidade. Mas eu passei. Por quê? Pelo fato óbvio, não tem vaga. Né? Então, muitos nem prestam vestibular. Muitos prestam, são bons alunos, mas não passam. Nós aqui, é um mérito gigantesco, certamente, estarem aqui, todos nós, e eu digo eu, porque eu, minha vida inteira estudei escola pública, da pré-escola até o doutorado, escola pública, é gigantesco, né? Mas a gente tem que lembrar que existem milhões e milhões de brasileiros que não têm nem universidade onde eles moram, né? E não têm também acesso para prestarem, né, o vestibular. Estou falando de condições de deslocamento, estou falando do pessoal que mora no sítio, estou falando do pessoal que é operário, enfim, né? Independente de classe social, mas, sobretudo, é evidente de classe trabalhadora. Então, tem esse princípio moral, ético, político, que tira as aulas. Né? Enfim. Mas nunca socializando vocês, etc. e tal, né? Porque a questão de, não, eu quero aparecer, beleza, a gente coloca ali, não tem problema, né? A gente não vai brigar por conta disso, né? Mas é uma questão de privacidade do aluno, acho que é também vital ter essa preocupação. Então, voltando, na última aula, então, na última sessão, nós falamos sobre os mitos contemporâneos, né? Eu até brinquei com vocês, assim, do príncipe encantado, né? Eu perguntei assim, a gente pensa, foi uma pergunta retórica, né? A gente, quando fala assim, um príncipe encantado, a gente pensa assim, coisas fora do padrão da sociedade que nós vivemos, do tipo assim, o cara gordinho, subaquento, um jegue banguelo, vindo te buscar. Não, a gente não pensa isso, né? Pensa sempre algo idealizado, né? E em determinados momentos da história, pessoal, existem modelos mitológicos. No caso aqui, me permita continuar, olá, boa noite, continuar falando do corpo, né? Para pegar o fio da meada da última aula, finalzinho da última sessão. Ou seja, em dados outros momentos da história, o modelo estético padronizado e imposto não é esse que nós conhecemos hoje. Né? Em outros momentos da história, vou pegar um outro momento clássico, século XV, XIV, XV e XVI, o modelo estético padronizado e imposto, é uma coerção isso, né? Seria justamente o contrário do hoje. Por exemplo, a pessoa lá, eu até brinquei, né? Eu tô com os pneuzinhos, tala larga aqui, tal. Eu preciso malhar, eu preciso fazer cirurgia, eu preciso cortar, sei lá. Tem um monte de procedimento hoje, né? A ciência também colabora para isso hoje. Pelo contrário, lembra um pintor muito importante, se chama Sandro Botticelli. A Vunesp adora colocar as quadras dele no vestibular, né? E tem um do 400, né? Do século XV. Se chama O Nascimento de Vênus. Lembram dessa imagem? E Vênus é gordinha. Vocês viram lá? Fofinha e tal. Se fosse hoje, Vênus ia, sei lá, fazer uma redução estomacal, tomar pílula lá, tomar chá verde. Né? Mas o padrão estético era um outro. E em outros momentos, também o padrão estético diversificava. Né? Hoje, o que eu quero chamar para uma permanência. Na filosofia existem rupturas de pensamento. Beleza? Coisas que não chegam para nós aqui hoje, mas coisas que permanecem. Essa ideia do corpo, olha lá, o mito permanece. Né? E evidentemente que dependendo do momento histórico, o padrão, a estética muda. Né? Mas o mito continua existindo. Né? Imagina a Gisele Bündchen no século XVI, tadinho, o pessoal fala, pelo amor de Deus, dá um prato de arroz, sei lá, feijão para você não comer, tá muito feia. Ou qualquer outra coisa do tipo. Né? O cabelo. Tem um mito em cima do cabelo também. Né? E olha, observe que normalmente, não vou falar que é uma lei geral, mas normalmente a coerção vem junto. É uma situação coercitiva. O cabelo, imaginem só. Há 10, minha mãe é cabeleireira, então eu vou falar com uma certa precisão. Há uns 12, 10 anos atrás, aqui no Brasil, não existia chapinha. Hoje nem se fala mais chapinha, né? Tem outros nomes lá que daí eu não sei, né? Tipo, bim. E aí tem aquela ideia assim, quem não tem o cabelo liso, isso hoje, hein, gente? A gente tem que, isso são padrões mitológicos também, são formas de explicar a estética, no caso, a aparência. Quem não tem cabelo lisinho, como é que normalmente, no senso comum, que é uma outra forma, e a gente vai explicar, eu vou explicar isso hoje para vocês, como é que o senso comum explica, por exemplo, assim, ou classifica coercitivamente, assim, de forma imposta, positiva, não tem o cabelo lisinho, padronizado, esteticamente padronizado, pelo menos a maioria padronizou. Como é que fala? Esse cabelo é um cabelo... Olha só, a resposta é coletiva, saca? Né? E ninguém combinou, né? Na hora que o Jean perguntar isso hoje na aula, a gente fala ruim, né?
Não, porque isso é um senso geral, é um senso comum, né? Nós partilhamos, é um senso geral. Senso comum tem vários sentidos, eu vou abordar isso. Mas olha só, ainda no cabelo, me permita. Eu lembro, nos anos 80, o salão da minha mãe ficava na frente da minha casa, né? E a gente chegava no trabalho e sempre tinha lá, assim, um cheiro maldito, um cheiro desgraçado, desculpa, um fedor dano, que era um processo que se fazia no cabelo liso, fazia permanente. Os cabelos ficaram encaracoladinhos e tal, né? Eu falei, uau, né? Naquela época, imagina, não se eu quero fazer chapinha. Quer dizer, nem tinha essa tecnologia da chapinha, né? Mas eu quero fazer escova, que era a forma amor de alisar o cabelo. Mas o que estava em voga não era o cabelo liso, mas o que estava em voga era o cabelo encaracolado. E aí eu via lá, eu lembro, minhas tias tinham todo um cabelo liso, bem liso, assim, galera italiana e tal. E aí tinha que fazer o cabelo enrolado, e aquele fedor danado. A caatinga mesmo, galera, a caatinga, fedor de sovaco, de axila, das axilas, era menos fedido. Era horrível aquela desgraceira, né? Eu chegava do trabalho, eu era metalúrgico, eu falei para não sei quem foi, pra você. Né? A gente chegava quebrado, cansado, aquele fedor, era cheiro da fábrica, daí chegava em casa, era cheiro permanente. Mas, ou seja, as pessoas buscavam um padrão. Depois a gente abstrai e vai ficar mais difícil, viu? Vai ficar teórico. Eu começo sempre com os exemplos domésticos. Simples. Nessa mesma época do permanente, anos 80, tinha um negócio que era muito assim na nossa época, entre os jovens e adultos. Falava-se brincadeira. Hoje fala balada, né? A gente ia pra brincadeira. Onde vai ser a brincadeira hoje? Brincadeira é o seguinte, defina a brincadeira. O que é isso? Não diga isso. Defina brincadeira. Brincadeira como é que eu definiria brincadeira? Um conjunto de seres sociais que se reúnem em um espaço geográfico para unir suas vitrolas, seus vinis e dançarem. Uma discoteca caseira, né? Tinha aquelas vitrolinhas que era uma maletinha, parecendo um notebook. Não sabia que notebook, era uma maletinha só, né? Uma valise. E era uma vitrola, mas sabia, era uma vitrola, mandava o violãozão lá e... É só essas músicas. Daí tinha as músicas lentas, né? Que falava lenta, né? Assim, música lenta. Vamos dançar uma lenta, né? E era toda uma estética do flerte, uma estética muito diferente de hoje. Radicalmente diferente de hoje. Radicalmente. E eu não vou ser isso do tipo, não se faz mais como... Não. Mas enfim, é um outro momento histórico agora. E naquela época tinha um lance do remix. Hoje fala dance. Hoje dance já tá velho já. Remix? Era remix. E tinha uma música que era assim, eu vou apagar esse vídeo, tá gravando. A música era assim, não vou cantar não, tem vergonha. Era um saca. E daí de um jeito de dançar o remix. E para dançar o remix daquela época, eu vou cantar, eu tenho que cantar, eu não vou resistir, né? Falava assim, é o inglês, se vocês sabem inglês, que bom, ótimo, maravilhoso isso. Falava assim, e era a música do banquinho, você tinha que dançar fazendo assim. E tinha um momento da dança, desse remix, sobretudo essa música, que o pessoal, os meninos e meninas, né, aquela coisa, né, os meninos tinham cabelo comprido e uma franjona grandona, saca? Mas quem é que tinha cabelo... Desculpa, quem é que tinha franjona grandona? Os meninos de cabelo liso. Porque os meninos de cabelo ruim ficavam numa depressão desgraçada. E eu, com meus 13 anos de idade, ia pra brincadeira, aquela coisa toda, e dançar e tudo. Não era assim, era outro negócio, era outro, né? E aí tinha a dança do manquinho, que você dançava e fazia assim, cabeça. E a franja ia lá. Pô, eu dava cada destroncada de cabeça, mas não tinha franja, né? Era assim, sei lá, né? Quase luxação. Mas o fato é o seguinte, e aí, porque tinha um modelo estético. Vamos trazer para lá. Tinha um modelo estético. E quando a pessoa não se enquadra nesse modelo estético, não é bem uma narrativa, poderia até se transformar, e se transformava em algumas situações, narrativa de ser um jovem legal, bacana, popular, ou qualquer outra coisa fútil que a gente possa imaginar, ou até entender que não seja fútil. Mas, assim, uma forma de explicar o que é ser jovem, né? Tinha que ter cabelo liso. E eu ficava triste pra cacete, na época, e é engraçado, porque as mulheres queriam fazer permanente, e os meninos, né, vão fazer escova. Homem, sociedade patriarcal, machista, homofóbica, homem fazer escova, mas você tá doido? Mas o que é isso? Chance. E aí, o que sobrava pra gente? A busca por um autocontrole, para se sentir integrado, mas não se sentia. Ficava triste. Eu falava pra minha mãe, tinha um lance de alisar cabelo. Não é nada de escova progressiva, plástica de fios, não essas porra de hoje não. Era bem na base do formal mesmo, assim, era um negócio assim,
Era trash metal, velho. Destrói o cabelo, né? Cor cabeludo, caramba, quatro. E eu falava, mãe, alisa meu cabelo. Você tá louco, não? Nunca. E eu queria alisar o cabelo, né? Isso os meninos. As mulheres queriam, né? Rolar o cabelo. E aí, por quê? Agora observa. Não colocaram. Ninguém, o pessoal da vela, qualquer desgrama de cabelo aí, não chegou assim. Você tem que querer cabelo liso, ou ainda as mulheres, vocês têm que querer cabelo enrolado. Não, há um padrão colocado. E para se sentir integrado, você tem que seguir esse padrão muitas vezes. Então os mitos não estão presos lá no século V a.C., como eu falei. Eu localizei essa época na Grécia, na aula passada, né? Mas eu até antes, é tudo antes disso. Né? Ou seja, os mitos vêm até os dias de hoje. E hoje nós temos os mitos contemporâneos. Né? E eles cumprem uma função social. Como assim? Observe, se os mitos, as narrativas mitológicas, vou chamar assim, ó, tipos ideais, ok? A gente não vai estudar aqui um autor chamado Max Weber, e nem necessariamente um Marx, que é um outro autor que no século XIX também fala de tipos ideais. Né? A gente vai estudar outros autores, Marx também, mas sobre outros temas. Mas existe um tipo ideal. Muitas vezes o tipo ideal de ser social é uma mitologia, um comportamento mitológico que tem uma função social. Por que tem? Se não tivesse, não existia. Essa função social ela pode até estar baseada num fundamento fútil, desnecessário, vulgar, mas a partir do momento que você compra isso como não fútil, como não vulgar que eu digo não é homem e mulher vulgar eu digo assim, marginal, desnecessário, fútil talvez seja a palavra melhor. Mas se a gente entende que isso não é fútil e cria isso como necessidade nossa, um abraço, daí fica complicado falar assim, ó, é fútil fazer chapinha. Olha, é complicado, eu não tenho esse comportamento de fazer chapinha. Mas para quem tem, nossa, eu tenho colegas, alunos também, que eu sei que ao falar dessas coisas, as pessoas vão fazer aula com essas 8 horas da manhã lá em Marília, o pessoal, elas juram de pé junto, que 6 horas da manhã estão de pé, se é humano. Né? Porque tem que fazer chapinha, de coisa, de abacuá. Né? Mas agora, a gente pode falar de uma forma simplória, meus queridos alunos e alunas. Que futilidade. Olha lá, talvez para nós que não tenhamos essa necessidade, mas para a pessoa que criou, desenvolveu e cultiva essa necessidade, é algo necessário. Lembra, eu usei uma expressão metafórica na aula passada. Eu falei assim, ó, a expressão era assim, ó, não precisa fazer 4 anos de pedagogia para levantar o cajado de Moisés e fazer um julgamento moral. Por exemplo, eu quis dizer o seguinte com essa metáfora. Para a gente analisar esses comportamentos mitológicos que até hoje existem, além de estudar os fundamentos disso tudo, é importante se permitir perguntar por que para aquela pessoa aquele comportamento ou aquela crença é importante. Por exemplo, existem muitos ateus hoje. Ainda são minoria em relação àqueles que não são ateus. São deístas, teístas, monoteístas ou Agora, os ateus dizem assim, olha, eu sou um pouco agressivo às vezes. Não creem em Deus. Há um motivo, há uma razão, há uma função social. É uma forma de explicar o mundo. Então, eu estou voltando aqui no iníciozinho da aula de hoje. Existem várias formas de ver o mundo, várias formas de explicar o mundo. Tudo bem? A pessoa que usa chapinha cria lá uma necessidade e ela tem sua explicação. A gente pode até achar isso fútil, mas isso não é uma atitude filosófica e, eu diria, não é esperado de um pedagogo, nem de um historiador, nem de um cientista social, que estuda 4 anos de ciência, para poder falar assim, nossa, que fútil, né? Fica aí, né, sei lá, vou dar um exemplo. Fica na balada aí, dos Gabaquá, as baladas, né? As baladeiras, os baladeiros, né? O baladeiro.
Beleza, essa taxação que eu brinquei, esse é um julgamento moral, né? Não adianta levantar cajado, ou seja, quer dizer, não podemos fazer isso. Mas a perspectiva do estudo da filosofia é justamente a gente ir para além do levantada de cajado. A gente conseguir entender, né, pelo menos, talvez a gente não. Por que pedagogia? Por que medicina? Não simplesmente falar assim, ó, não estou dizendo que vocês falem isso. Aqui. A pessoa não quis fazer pedagogia, quis fazer medicina, mas não é metidinho mesmo. O que explica isso, a opção de alguém querer fazer medicina, ou ainda pedagogia? Muitos dizem que os pedagogos, futuros pedagogos, tem bosta na cabeça, tá louco, tá usando droga, tá passando mal. Né? Ou seja, isso não explica nada, isso são coisas do senso comum e que não avançam em nada na perspectiva de entendermos por que tais grupos sociais possuem determinadas opções, ou ainda, formas de explicar, entender e ler o mundo. Tudo bem? A filosofia, aqui na nossa disciplina, tem essa proposta. Né? Especificamente, conforme os semestres forem passando, a gente vai focalizando para a educação. Né? Mas a educação aqui no sentido amplo, educação enquanto educação do ser social. Né? E, evidentemente, pensando na escola, na instituição de educação formal. Tudo bem aqui? Posso avançar, sala? Tranquilos? Vou botar, ficar sentado aqui. Olha só. Formas de explicar o mundo. Tem um nome que eu usei na aula passada, que é cosmovisão. Cosmovisão. Vou escrever mais devagar para ficar mais legível. Existem N cosmovisões, beleza? Várias formas. Aqui nessa sala mesmo, certamente a gente tem N formas de ver o mundo. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Quando a gente não considera a existência de várias formas explicativas do mundo, a gente corre o risco. Não é corre o risco, não. Agora você é fatalista, você é absolutista. Quando a gente não leva em consideração que existem várias formas de ver o mundo explicado, nós reproduzimos uma coisa chamada etnocentrismo. Não é uma aula de antropologia, mas me permitam, os antropólogos, eu entrar um pouquinho rapidinho na antropologia. O etnocentrismo é quando a gente cultura de etos, beleza? Centrismo, centro, né? Etnocentrismo. Pensar que a sua cultura, o seu conjunto de valores, a sua cosmovisão é o centro do universo. Vou dar um exemplo. Os portugueses colonizaram o Brasil. Né? Os portugueses tinham e traziam a sua cosmovisão de forma etnocêntrica. A gente fala assim, eurocentrismo. Olhando para os povos indígenas aqui na América, eu falei muito rapidinho dos povos indígenas. Falavam que eles não tinham cultura. Porque a cultura dos povos indígenas, a cosmovisão indígena, era bem diferente da cosmovisão europeia. E aí, observa, eu acho que os meus valores, para nós, na filosofia, e a forma que eu tenho de explicar o mundo, é a cosmovisão. A minha cosmovisão é o centro do universo. E quem não fazer parte dessa área, dessa minha cosmovisão, é uma pessoa bárbara, ou uma pessoa inferior, levada ao máximo das consequências, por exemplo, da vida a coisas no século XX, como nós vimos, como o nazismo, por exemplo. Ou ainda, século XV, XVI, ao genocídio aos povos indígenas. Aos povos, o que você veio chamar depois da África. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Então, acho que é importante, são coisinhas básicas, mas eu acho que com uma preocupação pedagógica eu tenho que ser redundante em relação a esses fundamentos quando a gente começa a estudar filosofia. Sacarmos, lembrarmos que existem várias formas de ver o mundo. Tudo bem? Agora, um filósofo, ele é grego, ateniense, chamado Aristóteles, ele vai dizer, o problema sério é a gente escolher a melhor forma de juntos, diante das nossas diferenças, diante das nossas várias formas de explicar o mundo, convivermos bem. O nome disso é ética, para Aristóteles, é claro. Boa noite. Tranquilos até aqui? Só para fechar aqui essa ideia do etnocentrismo, que eu pedi um conceito emprestado rapidinho da antropologia aqui, ou seja, o etnocentrismo é achar que aquilo que eu penso do mundo, a forma que eu vejo é a única forma, é a melhor forma. A melhor no sentido de ser a forma superior, mais evoluída, e as que não fazem parte, as outras cosmovisões, olha lá, as outras formas de explicar o mundo, que não fazem parte da minha cosmovisão, são inferiores. É com a ética que a gente consegue, digamos, fazer esse compreender. Para o Aristóteles, sim.
É que eu joguei ética aqui, né, rapidinho, né? Vamos lá. É que o Aristóteles dizia o seguinte: ética é a melhor forma. Ética está relacionado ao fato de procurarmos a melhor forma de deliberarmos vida em coletividade. Ou, melhor dizendo, um livro que tem esse nome aqui, ó, A Ética a Nicômaco. Ética é um conjunto de valores no qual o coletivo, que possui valores diversos, delibera juntos a melhor forma de nós não poluímos o meio ambiente. Chegamos a um ponto, aí isso acontece quando nós abandonamos o estudo da filosofia. Que as pessoas compram a ideia de que é uma empresa que tem responsabilidade ética. Ética é universal. Ah, professor, mas os produtos são naturais da natura. Beleza, tem shampoo de coco lá. Quando você estiver com fome, vai lá e come o shampoo de coco. O que acontece com o organismo? Você morre. Ah, mas tem o de beterraba. Come lá um pouquinho de creme de beterraba da natura. São produtos químicos tóxicos que vão para mananciais e vão contaminar lençóis freáticos. Inevitavelmente, isso está um palmo da nossa cara. Mas os mitos, o mundo empresarial, mercadológico cria, leia-se de uma forma muito simples aqui agora, peças publicitárias, são tão bem feitas. São tão bem feitas, que a realidade está um palmo da nossa cara, e a gente acredita que os produtos da natura são produtos naturais. Derivados de petróleo. Não tem nada de natural ali. Ah, mas fazem bem para a saúde. Beleza, quando a gente está usando devidamente, né, professor? A natura não fala assim, ó, coma, está com fome, abre um shampoo de coco e coma. Ela não fala isso, é claro. Mas são produtos com responsabilidade ambiental. Essa é a propaganda. Eu diria, esse é o discurso mitológico contemporâneo mercadológico. Por quê? Vejam bem, quando eu lavo, claro, então eu não vou comprar um produto da natura para comer, né? Vou ali no Gil, comprei um salgadinho, vou para outro lugar, né? O salgadinho não é bom, né? Se alimentem bem. Sem moral para falar isso aqui agora que eu falei. Mas eu quero dizer o seguinte, você vai comprar um shampoo para passar no cabelo, não é verdade? É assim mesmo. Aquilo ali, moçada, aquele ralinho do nosso banheiro, vai levar um manancial. Tenha dúvida.
sem dúvida alguma. Né? Está poluindo mesmo. Vou citar outro nome. Para vermos que essa ideia de estudar mitologia não é só para manjar da psique. Ah, tinha moça bonita. Não, não, não. Isso é o comecinho dos estudos da filosofia. Entender o universo mitológico é para entender o mundo hoje também. Tudo que a gente estudar aqui, galera, é para entender o hoje. Se a gente falar, que nem eu falei, citei agora aqui Aristóteles, né? Século IV a.C. Para entender o hoje. Tudo que a gente falar aqui, o objetivo é entender os dias de hoje. Né? E aí o que acontece? Só para citar mais um, que eu não vou resistir. Os discursos mitológicos do nosso dia a dia. E a importância da filosofia para desmitologizar, ou ainda entender o mito. Por quê? Qual é a razão? Por que a natura faz isso? Não simplesmente falar, a natura é mentirosa. Beleza, né? Não ajudou muito. Agora, por que esses mitos existem? O consumo, é claro. Outra é uma empresa que possui um discurso mitológico, mercadológico, claro, muito forte, mas muito forte. É a Avon. A Avon, vejam só a que ponto chegamos. E ao mesmo tempo eu quero chamar aqui a atenção, eu falo isso, para o fato de ter, em partes, claro que não é toda a população, claro que não, mas em partes, boa parte da população não tem a mínima noção de uma crítica filosófica, ou ainda o que é a crítica, que eu pretendo falar hoje depois do intervalo. O que é uma crítica? Tudo isso aqui, ó, eu só falei uma coisa até agora aqui, né, da natura, eu vou falar da Avon agora. Tá tudo aqui, ó, meio palmo da nosso nariz. A gente não enxerga muitas vezes. E não porque a gente é burro, coisa do tipo, que também não explica nada porque não entendemos, né? A questão é, a Avon. A Avon diz assim, peguem as peças publicitárias da Avon, vou pegar uma revista chamada Nova Escola. Né? Todo mundo ama a Nova Escola no Brasil, é incrível. Deve estar pensando, pô, espero que pense algo assim. Mais um professor que vai criticar a Nova Escola. Se pensar assim, vou ficar super feliz. Vou embora para Marília, assim, vou a pé para Marília, vou no pique para Marília. E ficar aqui e situação que vem, né? A Avon publica bastante propaganda na revista Nova Escola. E uma vez eu estava no curso de pedagogia em Minas Gerais, eu dava aula, eu estava orientando um TCC. Antes de orientar o TCC, uma aluna chegou e falou assim, Jean, eu queria pesquisar a revista Nova Escola. Porque tem uma coisa aqui que me chamou a atenção. O que é? Né? Eu vou falar Fernanda, é o nome dela, porque ela é uma ótima aluna. Né? E a pesquisa dela foi maravilhosa. Né? Foi maravilhosa. E é o seguinte, ela chamou a atenção dela, uma propaganda da Avon na revista Nova Escola. Está preocupada com a educação nova, etc, etc, etc. E um texto fictício, fantasia aqui, beleza? Não lembro exatamente o texto. O conteúdo exatamente é esse aqui. Ele não está fazendo nada, está só com 2 aulas por semana, bicozinho, bico, trabalho extra, beleza? Um descarte em Portugal, né? Faz um bicozinho do Avon e vem um extra. Peraí, a revista Nova Escola está preocupada com uma nova formação de conceito de educação, etc e tal, e pede para os professores da sua hora vaga vender Avon, é isso? Uma empresa que não paga nenhum direito trabalhista, a maioria das mulheres que vendem, mulheres, absolutamente a maioria absoluta, são mulheres, que vendem a revistinha do Avon, e vendem por necessidade, é claro, trabalhar, no mundo capitalista, dá de graça aqui. Né? E aí vendem para ganhar uma miséria de uma ínfima, uma pequenina parcela do valor. Aí tem que vender bastante, e as pessoas precisam trabalhar, precisam vender, e vão vender para chuchu. Não tem férias, tem 13º, não tem nada de lei trabalhista. Ainda tem meta do tanto de vender ainda. Impressão. Bateu a meta, aquela coisa toda. Né? E aí, olha que ironia, aí, a Avon, que é uma empresa que tem esse discurso mitológico, estou colocando aqui, de minha inteira responsabilidade, isso, um discurso mitológico, que está preocupada com as mulheres no Brasil. E o mais trágico, eu digo trágico como, mas não é trágico como, é só trágico mesmo. A Avon está preocupada com a exploração das mulheres no Brasil. Aí se eu tivesse dentadura, numa hora dessa, minha dentadura voaria lá no ar-condicionado. Né? Porque tem uma pesquisa, digitem no Google, pesquisa Avon IBGE. Ou seja, o IBGE é uma agência de pesquisa referendada na universidade, dados seguros, etc. e tal, fez uma parceria com a Avon chamou na realidade o IBGE para fazer uma parceria, fizeram uma pesquisa para fazer um levantamento das mulheres que são exploradas no Brasil. É claro que a Avon não aparece lá, né? Mas as concorrentes da Avon aparecem. Hermes, pesquisa né? Eu tenho até uma visão mitológica, né? Nossa, olha a agência de pesquisa, hein?
lisa, né? E, desculpa, não me parece